A paz, irmãos, graças a Deus, vamos falar aqui mais um pouco sobre a nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa permissão para falar da sua santa e gloriosa palavra. Hoje é a nossa quarta lição, que está no dia 26 de abril de 2020. Nós vamos falar hoje sobre buscando conhecer o caminho do Senhor. Será que a maioria dos crentes tem buscado realmente saber qual é o caminho do Senhor na nossa vida? Hoje nós vamos aprender aqui com o grande salmista Davi. Vamos aprender aqui com Davi como buscar conhecer os caminhos do Senhor. O Senhor tem um propósito para nossas vidas. O Senhor Deus não é um Deus despreparado como era Baal, que deixou seus profetas a ver navio lá no passado. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele sempre tem um elemento surpresa, ele tem uma porta de escape, ele tem uma carta na manga, ele é inteligente, ele é a sabedoria personificada na terra, no céu, no inferno. Com Deus ninguém pode brincar. Ninguém pega Deus desprevenido, ninguém surpreende Deus com seus pecados, com seus feitos, com seus atos. Todas as vezes que um ser humano pensa em fazer algo, ele faz algo de errado ou algo de bom, Deus já sabia de tudo. Um salmista escreveu dizendo que antes de nossos ossos ser formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrevido toda a nossa história. Então não é novidade para Deus o que você está fazendo de bom ou de ruim, e não é novidade para Deus se nós estamos prosperando, se nós estamos fracassados, se nós paramos na fé. Deus, ele sabe do dia de amanhã. Deus conhece o teu amanhã, amém? O texto áureo dessa lição se encontra em Salmos 25, versículo 4, que diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas verdades. Verdade prática diz assim: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar no nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos, amém? O texto de referência está no Salmo 25, do capítulo 1 até o capítulo 15. Depois vocês passam lá para aprender um pouco, para ver a oração de Davi, um grande salmista que Deus levantou aqui na terra com uma graça e com uma unção poderosa. Eu acredito que de lá para cá muitas pessoas, igrejas, ministérios, homens e mulheres têm aprendido com Davi coisas tremendas, porque é assim, a vida do ser humano é uma corrente. A gente aprende com aqueles que é sábio e aprendemos também com aqueles que são errados. O que nós aprendemos com pessoas erradas? Certa feita perguntaram para mim o que é que a gente aprende com a vida de Sansão. Simples de responder. Sansão foi um homem que foi levantado por Deus, não só ele, como Saul, como vários outros, que tiveram intimidade com Deus, um chamado poderoso, assim como o seu é chamado poderoso, mas brincou no meio da caminhada. E Deus mostrou para todos que mesmo tendo chamada, Deus não passa a mão na cabeça de pecado. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que com Deus ninguém se brinca. Você pode ter o melhor chamado que for, o ministério poderoso que for, brincou com Deus, vai se encontrar com o anjo da justiça na esquina da falência. É isso que a gente aprende. E vamos aprender com Davi, o nosso grande irmão da fé, nos Salmos 25. Primeira lição, um salmo acróstico e a oração de Davi. Deixa eu falar de novo o que eu falei na primeira lição. O Salmo de número 25, ele é tratado como salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? Salmo acróstico é quando você escreve uma palavra na vertical e dessa palavra que está escrita na vertical, você tira palavras, letra por letra, na horizontal. Isso é acróstico. Poucas pessoas têm essa facilidade, esse dom para escrever assim. Só que o Salmo de número 25 é um salmo que ele é considerado um salmo acróstico. Por que salmo acróstico? Nessa época eles escreviam pelo alfabeto hebraico. Letra por letra do alfabeto era colocado na vertical, e dessas letras do alfabeto o salmista tirava uma palavra, e isso é chamado de salmo acróstico de Davi. O Salmo de número 25, escrito por Davi, interessante que eu separei aqui para os irmãos entender,
que nós encontramos aqui 7 pedidos especiais de Davi nessa oração. Parece profético, mas tem aqui 7 pedidos. O primeiro pedido, ele pede para Deus: não me deixe confundido, está no versículo 2. Faze-me saber os teus caminhos, versículo 4. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, versículo 6. Perdoa os meus pecados, versículo 18. Olha para a minha aflição, versículo 18. Olha para os meus inimigos, versículo 19. Guarda a minha alma, versículo 20. 7 pedidos especiais de Davi aqui no Salmo acróstico, que Davi faz um pedido angustiante para Deus, porque acredito que Davi não estava bem nesse salmo, então ele faz um pedido especial para o Senhor. 7 pedidos nessa oração angustiante de Davi, e que nós vamos aprender muito aqui com Davi. A meditação de Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para definir a voz de Deus. Irmãos, a ausência de oração na nossa vida, a ausência de intimidade com Deus na nossa vida leva o ser humano ao fracasso. Davi era uma criatura que ele tinha intimidade com Deus dentro da sua mocidade. Davi confiava em Deus porque ele sabia que em Deus ele ia encontrar um refúgio que ele queria. Aqui na terra muitas pessoas confiam em armas, confia no seu poder do seu braço, confia no seu emprego, no seu conhecimento. Mais miserável e otário é os seres humanos que se estribam em cima do seu conhecimento e do seu poder braçal para resolver problemas aqui na terra. Exemplo de Davi. Davi já era rei, como a gente já falou nas outras lições, e mesmo sendo rei poderoso, mesmo tendo exército, mesmo tendo valente do seu lado, Davi sabia que se Deus não estivesse na vida dele, era inútil ele seguir a vida dele aqui na terra. Davi sabia que se Deus não estivesse na vida dele, se ele não intercedesse, não orasse, não confiasse em Deus, ele sabia que seu reino seria mais um daqueles que passou na terra e acabou se definindo como um pó de areia. O que é que a gente aprende aqui com Davi nessa lição, aqui nesse primeiro capítulo? Que a gente jamais, por mais que a gente seja crente, por mais que a gente tenha carteirinha de denominação, conhecimentos de teologia, fala em língua, a gente jamais podemos esquecer que somos dependentes 100% de Deus. Sem Deus o homem não é nada. O ser humano pode ter carro, casa, avião, iate, fazendas, gado, amigos interessantes aqui na terra, mas o ser humano tem que entender que sem Deus ele não é nada. A gente vê aqui no tópico 2 da primeira lição, Davi faz um pedido: não me deixes confundido, Senhor. A palavra não me deixe confundido, Davi está falando: Senhor, não me deixe envergonhado. Davi não queria, queria o povo, os seus inimigos, olhassem para ele e percebessem que ele não era apenas um rei carnal, humano. Ele era um homem que tinha um Deus que aos olhos invisíveis era impossível visualizar, mas que quando via um cego clamar, Deus se levantaria do seu trono, ia ter Davi, ia dar vitória impossível para Davi, e Davi então seria visto como um homem espiritual. Davi era um homem que ele estava acostumado a enfrentar batalhas. Davi enfrentou 2 tipos de batalha logo no começo. A primeira batalha foi na sua família. Davi, quando foi eleito, foi ungido rei de Israel, Davi não tinha possibilidade nenhuma de se tornar rei, porque Davi era o caçula da família, e existia no meio do povo naquela época uma hierarquia. O que é uma hierarquia? O mais velho assumia a primogenitura, o primogênito assumia o lugar do pai se o pai falecesse. Se Israel precisasse de um rei e Deus fosse até a casa de Jessé, o certo ali da hierarquia seria levantar o mais velho, não o mais pequeno. Mas com Deus
as coisas são diferentes, porque Deus ele quebra, irmãos, protocolo para poder honrar o homem, e Deus mostra para a raça humana que o pensamento dele não é o seu pensamento. Deus mostra na Bíblia Sagrada de várias formas que o seu pensar é muito maior do que o meu e o seu. Quando a família de Jessé se arrumou, se embelezou e colocou diante do profeta Samuel, eles acreditavam que o mais velho ali seria o rei, porque era a hierarquia da primogenitura. Mas no final de tudo nós vemos a história que o profeta pergunta: acabou seus mancebos? E ele fala: não, tem um menor que está lá no pasto cuidando das ovelhas, que era Davi. Ele fala: então manda chamar. Quando o menino entra, Deus fala no coração de Samuel: esse é o rei de Israel que eu unjo hoje. Impossível, acredito eu, a Bíblia não entra em detalhe, mas se a gente estudar a teologia, buscar um pouco de conhecimento, eu acredito eu que houve ali uma contenda no coração daqueles irmãos, porque eles não esperavam aquilo ali. Aqueles moços esperavam tudo menos Davi ser levantado como rei. Mas como eu acabei de falar, operando Deus, quem impedirá? Talvez na sua casa existem irmãos mais velhos, existem pessoas aí mais estruturadas do que você para poder levar à frente do trabalho, mas Deus levantou você, irmão. Deus escolheu você para estar na igreja adorando. Deus escolheu você para representar Ele na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Honre com seu Deus, não negue Jesus com seus feitos, com seus atos. Honre a Deus onde você estiver, e pegue o exemplo de Davi, e Deus nunca vai te deixar ser envergonhado. Quando você for falar de Deus, o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Quando você precisar de Deus em momentos angustiosos, Deus vai te honrar e não vai te deixar envergonhado, porque você está colocando nas mãos do Senhor toda a sua confiança, todo o seu emprego, sua família, e Ele vai cuidar de você, porque é assim que a gente aprendemos aqui com o nosso querido irmão Davi. Olha só para Davi. Davi também enfrentou várias guerras, todos sabem, talvez a guerra mais íntima que Davi enfrentou foi com Saul. Quem é que não conhece a história de Saul? Saul, quando Davi foi ungido rei de Israel, ele foi o segundo, porque Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem que foi levantado não por denominação, não foi o povo que elegeu Saul. Quem elegeu Saul como rei foi Deus. Só que Saul, infelizmente, foi um desobediente. Deus rejeitou o seu reinado, porque sabia no futuro que Saul não ia ser um bom exemplo, e levanta Davi. E nisso, enquanto Davi não senta no trono, Davi enfrentou uma guerra poderosa. A segunda guerra de Davi foi com uma guerra civil agora, não foi familiar, foi uma guerra civil, pelas mãos de Saul. Várias vezes Saul tentou matar Davi, Davi só não morreu porque foi esperto, se escondeu de Saul para preservar sua vida, até chegar seu momento de ser exaltado. Então Davi, desde novo, ele sabia que ele tinha, ele percebeu que ele tinha uma intimidade com Deus, que ele confiava em Deus de uma forma extraordinária, e Deus jamais deixou ele envergonhado. Todas as vezes, mesmo depois que Davi pegou o pecado com Batseba, pecado de contra o povo de Israel, fazer um censo sem orientação de Deus, mesmo no pecado de matar o seu melhor soldado Urias para poder escapar do seu pecado, mesmo assim Deus não tirou a espada da casa de Davi, como todos conhecem, a desgraça que se tornou os filhos de Davi, mas também não deixou de apoiar Davi, porque Davi tinha um coração sincero. Qual é a diferença de Davi para muitos? Davi, ele era um homem que ele pecava, mas ele se arrependia dos seus pecados. Existe a diferença do pecado e aquele emocionalismo barato. Existem pessoas que pecam hoje, se arrepende, mas amanhã está fazendo de novo. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada Davi matando 2 Urias. Você nunca vai ver Davi a Caim em adultério com 2 Batseba. Você nunca vai ver Davi fazendo o mesmo erro. Davi cometeu vários erros diferentes, porque é natureza do ser humano estar nessa situação, mas Davi, ele se arrependia a ponto de atrair Deus para o seu lado, e Deus chamava ele de segundo o meu coração. Por que Davi era considerado segundo o meu coração? Davi, ele andava pela terra apenas com seu corpo físico, mas o coração de Davi estava voltado a Deus de verdade, a ponto de confiar em Deus. Ele olhava para Israel e acreditava que Israel tinha um Deus invencível, mas que cuidava de Israel no mínimo detalhe.
Oxalá que Deus levante nessa geração homens com pensamento igual ao de Davi, que confiem em Deus de uma forma tão especial, que não confie em Deus apenas quando você estiver passando por necessidades financeiras ou quando uma doença chegar. Confie em Deus 24 horas, mesmo nos momentos assim simples, confia nele, porque você vai atrair Deus de uma forma espetacular. Davi foi um grande guerreiro. Trazendo isso para o nosso lado, trazendo essa lição para mim e para você, quantas guerras nós temos enfrentado na nossa família, aí fora, pessoas que não entendem a nosso chamado, né? Não entende a nossa fé, nos rejeita, nos chama de fanáticos, de barulhentos, fala que a gente somos loucos, e famílias que tem pessoas que não é crente. Existem muitas pessoas que é crente dentro de uma igreja, serve a Jesus, e os demais da sua família não servem. Aí a gente ora para que Deus, que a misericórdia do Senhor alcance esses entes queridos, salve eles, que dê para eles o mesmo que a gente recebeu, que é a graça e a alegria que nós temos de servir a Deus. E muitos zombam da gente, isso se chama guerra espiritual. E lá fora também enfrentamos guerra poderosas nessas redes sociais, com pessoas, na política. Temos que colocar nossa confiança em Deus de verdade, para que o Senhor ele venha achar na gente, tirar da gente todo empecilho, todo inimigo que venha cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. O segundo pedido de Davi, o tópico 3 da lição, nós encontramos aqui Davi pedindo perdão: perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos seus pecados da sua mocidade. Homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. O ser humano ele é frágil, por mais que ele conheça Deus, por mais que ele não conheça Deus, ele tem essa facilidade de pecar contra o Senhor aqui na terra de uma forma poderosa. E Deus ele é um ser que ele é um pai, ele não é um padrasto. Deus ele não é como um caranguejo que ele anda de lado, irmãos. Deus ele é um pai amoroso. A Bíblia diz que ele te ama tanto que ele permitiu o seu filho amado vir na cruz, ser escoteado, apanhar, morrer, para salvar, sabe para quê? Tudo aquilo para Jesus tomar da mão de Satanás a chave da morte e do inferno, para que nós possamos depender de Jesus, ter um pouco de liberdade aqui na terra e confiar com a graça e a misericórdia do Espírito Santo aqui na terra. Mesmo vivendo na época da graça, mesmo sendo servo do Senhor Jesus, a raça humana tem essa facilidade de pecar. E nós sabemos que existem pecados, infelizmente, que ele tem, quando você transgride a lei do Senhor, você acaba se machucando. E Deus ele é um pai, ele não quer que você se machuque. Por isso que existem regras para a raça humana viver na terra. Por exemplo, não matarás, porque se você matar hoje, você vai ser preso, você vai para uma penitenciária, seu nome vai ficar sujo. Se você dirigir sem habilitação por aí, você está violando uma lei. E aí você vai demonstrar para o povo que o seu Deus é do mesmo jeito que você. Então andamos certo aqui com Deus, porque Deus não vai permitir a sua vida de erro. Deus não vai permitir compartilhar com você, estragar a santidade dele por pecado seu. Então a gente temos que aprender a viver em santidade para que Deus seja amigo da raça humana. Jesus ele deu uma declaração para os seus discípulos dizendo: olha, eis que eu não chamo mais de servo, mas de meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas se fizeres o que eu mando, sereis meus amigos. Quando a gente diz que somos servos de Jesus, nós temos que fazer o que ele manda. O que é que Jesus nos obriga, nos pede para nós fazer? Amar os nossos irmãos e amar nossos inimigos. O que é amar o inimigo? Não é você estar na casa dele, mas sim desejar o bem para ele. Quando ele te ofender, ter um coração bom para perdoar. Se você não tem coração bom para perdoar, peça ao Senhor Deus que mude seu coração, seu pensamento. Ore, jejum e pede para Deus afastar da tua vida todo pensamento contrário, para que o Espírito Santo ache em você uma moradia e você venha a ser um vaso de valor, de referência aqui na terra para a sua família, para os seus amigos, na sua escola, no seu trabalho, e o nome de Jesus será exaltado e glorificado na sua vida. É isso que a gente aprendemos aqui com a lição. Hoje nós vimos aí pessoas violando leis, no adultério, família sendo destruída, filhos sendo
arrastado para o mundo da droga, para a sepultura, devido à irresponsabilidade dos pais, porque não pensa no futuro dos filhos, não pensa no dia da manhã, apenas no capricho do seu prazer, e assim eles encaram a vida de uma forma tão cruel e tão terrível, e a gente vemos aí desgraças acontecendo de uma forma terrível, adolescentes, o ódio prevalecendo contra a raça humana, nação contra nação, rumores de guerra, pai contra filho, família estrupando o outro, pai matando filho, filho matando pai por dinheiro. Tudo isso aí é falta de uma intimidade com Deus e uma falta de confiança com Deus. É isso que atrai para a raça humana, os seus atos. Não é tanto o diabo, porque o diabo ele pega uma carona no seu caráter. Quando você tem um caráter mau, o diabo vai usar seu caráter para te destruir, para fazer você ser o inimigo de Deus. Se afaste, se livre do seu caráter mau, para que a justiça de Deus não permaneça na tua casa e nos seus filhos. Amém? Desejo e conhecimento do salmista. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me a tua verdade e ensina-me. Confiabilidade, confiar no Senhor é algo que tem que vir de Deus. Nós encontramos no livro de Abacuque uma palavra, a oração de Abacuque 3, que Abacuque diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A gente aprende na Bíblia Sagrada que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade como seres humanos. Nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos fazer nada certo aqui na terra, e nós precisamos reconhecer que precisamos do Senhor para estabelecer um padrão de vida abençoado aqui na terra. É isso que Davi está falando. O salmista está dizendo que precisamos conhecer e depender de Deus para tudo. Se nós não dependemos de Deus, se nós não acordar para a vida que nós dependemos de Deus, nós sempre vai ser pessoas fracassadas e destruídas aqui na terra. Quando uma criança ele está engatilhando, aprendendo a andar, a gente percebemos que a criança ela depende do pai. Quando ela passa por perigo, ela corre ao pai, ela recorre à mãe, até mesmo o filho adulto ela recorre. Assim é os seres humanos. Os seres humanos eles correm ao pai quando está passando por um apuro, mas a única coisa que o pai pode fazer é socorrer, colocar dentro da sua casa, abraçar, aconselhar. Mas nós que somos cristãos, quando enfrentamos lutas poderosas, a gente precisa pedir que Deus nos ensine a caminhar nos seus caminhos. Senhor, me ensina a caminhar. Existe uma oração de um homem, de um padre, se eu não me engano, São Francisco de Assis, que tem uma oração dele que diz assim: Senhor, me ensina a suportar aquilo que eu não posso suportar. Então tem coisas que estão fora do nosso nível, precisamos de Deus. E quando você perceber que você não tem capacidade de ser honesto, de ser fiel a Deus, peça para Deus mudar o seu caráter e peça para Deus te ensinar a andar nos caminhos dele. É essa que é a primeira vontade que o salmista pede aqui na sua oração, para poder caminhar correto aqui na terra. Desejo de ter intimidade com Deus. Infelizmente nem todos que se declaram cristão desfruta ou anseia por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente permanece como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que se reverencia e ensina. Irmãos, ter intimidade com Deus é algo particular, não é hereditário, não vem da sua mãe, não vem do seu pai. Por mais que seu pai, sua mãe seja cristão, nasceu no berço evangélico, tem 40, 30 anos, pode ser pregador, pode ter lido Bíblia,
A nossa experiência com Deus é pessoal, cada um busca a sua. Não podemos desejar para nós algo que está com o colega, com o vizinho, com o pastor, com a mãe ou com o pai. Cada um tem a intimidade com Deus que quer. Nós vivemos num tempo chamado de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você tem toda a liberdade de escolher se quer seguir Jesus ou não. Quando você decide escolher Jesus, você não pode ficar em cima da janela como Eutico, porque se você ficar em cima da janela, uma hora ou outra você vai cochilar, e se você cair para dentro da igreja, será salvo. Mas se você cair para fora da janela e quebrar o pescoço, e se não tiver um Paulo por ali para orar por você, a sua perda da sua alma, ela é inevitável. Então aprenda que intimidade com Deus se dá pessoal. Quando você sentir vontade de fazer algo para o Senhor, busque a Deus de uma forma poderosa. Pede para Deus uma experiência. Pergunte para Deus se há vagas para você no céu com algum dom, com algum ministério, e Deus vai usar o Espírito Santo para falar com você, e você vai ser uma criatura diferente, poderosa aqui na terra. É só confiar no Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Conhecendo o reconhecimento que Deus é o nosso Salvador. Salvação significa livramento. Quando você está numa situação delicada, quando você está passando por um apuro, uma angústia muito grande, não existe remédio que lhe tire dessa situação. Por exemplo, uma depressão. Quando o ser humano está numa depressão profunda, eles usam um remédio para poder aliviar aquela situação. E por um momento o remédio vai confortar o coração do paciente. Mas quando o efeito do remédio passar, volta toda aquela ansiedade, aquela vontade de morrer. A pessoa não tem higiene para nada, não tem vontade de comer, não tem vontade para nada, a vida para ele não está boa, ele está insatisfeito com a vida, ele quer morrer. Quando você está passando por uma angústia, quando você não é cristã, quando a gente está muito nervoso, quando o ser humano está nervoso, o que ele faz? Ele busca na cachaça a solução do seu problema, ele busca para si na droga a solução do seu problema, ele busca para si na raiva vomitar tudo aquilo que ele está ali para resolver seu problema, e por um momento passa, mas volta tudo de novo. E aqui nós vemos que Davi está pedindo o reconhecimento que Deus é o nosso Salvador. O que é Salvador? É tirar você daquela aflição que você está passando, é salvar você daquele momento de tristeza, de angústia que a raça humana não pode fazer, que a medicina não pode fazer. Aí vem Deus com sua graça, com seu poder, com sua infinita misericórdia, e te tira você de um lago de lama e te dá um banho, purifica teus lábios, te veste uma veste branca e te coloca sentado no meio de príncipe para exaltar o nome dele e você ser reconhecido como um vaso de valor na mão do Senhor. É isso que eu aprendo no livro de Salmos, e você vai aprender. Nossa lição 3, para nós encerrar nossa lição, nós vamos aqui conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase na consequência pessoal restrita à vida na terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e dos rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servo do Senhor. Irmão, o que Jesus fez para a raça humana foi um favor imerecível. A graça se chama favor imerecível, nós não merecíamos. A bem da verdade, ninguém merece nem tomar santa ceia, porque somos todos pecadores. Mas por misericórdia do Senhor nós estamos na igreja hoje. Por misericórdia de Deus eu estou aqui falando de Deus para você. Por misericórdia de Deus você está aí do outro lado ouvindo essa palavra do Senhor. Por misericórdia Deus tirou você da cachaça. Por misericórdia Deus tirou você das drogas. Por misericórdia Deus já te arrumou uma namorada, uma esposa, porque se você se olhar no espelho você não sabe se você está de frente ou avesso.
Nós não temos motivos para poder pedir nada, nós temos motivo para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, tem fazendo, está fazendo, e se Ele fizer amanhã Ele é Deus, se não fizer Ele vai continuar sendo Deus. Se a gente se rebelar contra Ele, o prejuízo vai ser muito grande da nossa parte. A lição está falando algo aqui que é muito interessante, que Jesus não é o seu garçom nem o meu garçom. O nosso Jesus, Ele quer usar a sua vida, a sua inteligência para poder arrecadar alma. A intenção de Deus com a raça humana aqui é essa. Deixa eu explicar algo para os irmãos. A raça humana aqui na terra, ele só tem dois propósitos. Primeiro, ele não nasceu para ir para o inferno. A raça humana nasceu para ir morar no céu com seu Deus. Só que Deus não quer que ninguém sirva Ele por medo e nem por raiva. Deus quer que você sirva Ele por amor. O que é isso? Você vai ter que fazer uma escolha. E eu quero servir ao Senhor. A partir do momento que você escolher servir ao Senhor, você vai ter que mudar seu caráter, você vai ter que mudar algumas coisas, porque você não pode apresentar Deus de uma forma e viver de outra. Você não pode, eu sou servo do Senhor e eu quero, Senhor, eu estou dando dízimo, ó Senhor, presta atenção, Senhor, eu dei 10%, eu quero mês que vem, Senhor, um aumento do meu salário, Senhor, eu dei 10% do meu dízimo, ó, eu quero trocar de carro. Deus, o dízimo, a bem da verdade, ele não pertence mais ao ser humano, ele é de Deus. 10% nós damos para a igreja, que é para a igreja poder fazer manutenção, cuidar das pessoas que estão necessitadas. Ainda sobra 90% para os irmãos, e tem pessoas que é infiel no dízimo, são pessoas que são infiéis com a igreja, e Deus, ele não necessita do seu dinheiro. Deus não precisa da sua ajuda para curar, Deus não precisa da sua ajuda para batizar com o Espírito Santo, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa dos seus conselhos. Mas se você for um homem justo, uma mulher justa aqui na terra, você pode se tornar um amigo de Deus, sim. Você pode interceder, você pode falar com Deus, e Deus, para te honrar por misericórdia, pode te escutar. Amém? O caminho da obediência. Irmãos, a desobediência é algo terrível. Quando nós se colocamos na presença do Senhor, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Vou dar 2 exemplos aqui fáceis para a lição não ficar muito longa, porque o vídeo já está com 31 minutos e eu não quero esticar muito. Vou usar 2 histórias da Bíblia Sagrada. A primeira é de Adão. A Bíblia, todo mundo sabe que Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu uma ordem para Adão, dizendo: Adão, não coma daquele fruto da árvore do conhecimento, porque no dia que você conhecer, tu vai morrer, porque tu vai saber do bem e do mal, o pecado vai te pegar e tu vai levar uma vida terrível aqui na terra. E Adão desobedeceu, a Eva desobedeceu a Deus, que desobedeceu Adão, e todos sabem a história desgraçada que teve Adão por causa da sua desobediência. A desobediência é algo que tem levado a criatura à desgraça desde o começo. A desobediência é algo tão terrível que a Bíblia diz lá no 1 Samuel 13 que Saul foi rejeitado por Deus porque desobedeceu o Samuel. Ele viu o inimigo se aproximar, era para ele esperar Samuel chegar, oferecer um sacrifício ao Senhor. Deus abençoou o ministério dele, dá vitória para ele. Ele foi lá oferecer um sacrifício para o Senhor e outras coisas que ele fez a mais. E Deus então viu que Saul era um desobediente. O que é que ele fez? Perdeu o Espírito Santo, recebeu o espírito do diabo na vida dele, ficou atormentado até morrer, e no final da vida teve uma vida trágica. Nem o povo mataram ele, ele mesmo tirou a sua própria vida para não ser morto pelos seus inimigos. Eu não quero continuar, porque para não ficar muito longa, aprenda que a desobediência leva